nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez eu preciso começar pedindo perdão, porque eu não consegui postar nada. Nem da semana passada e nem essa semana. Mas a Ritinha postou o vídeo, né, Ritinha? Olha que lindo. Tá lá. A semana realmente tem sido bem tumultuada em função das novas mudanças, em função das reuniões, em função da minha nova função no conselho. Hoje foi um dia inteiro de reunião, manhã inteira, reunião do conselho. Não é justificativa, mas eu não tenho conseguido. Me perdoe. Mas nós vamos fechar o nosso curso bem. Até semana que vem vai estar tudo em dia. Semana que vem é a nossa última aula. E já está dando saudade. É a última aula. Pense, a última aula. Semana que vem. Não foi uma experiência boa? A gente tem que preparar uma convivência de final de curso. Cadê o João, Mariano? Semana passada nós falamos, então, dos perigos de uma institucionalização. Só para recordar e introduzir o tema de hoje. O carisma pode cair numa ritualização, ou seja, nós queremos, à medida que o carisma vai sendo conhecido, à medida em que o tempo vai mudando, a gente querer viver na realidade de hoje aquilo que foi a realidade do início. E julgar como autêntico somente aquelas experiências dos inícios. Esse é um perigo que nós não podemos correr. Mesmo a gente que diz assim, o melhor tempo da minha vocação foi o noviciado. Cuidado. Você não está atualizando a experiência que lhe foi dada de um chamado. Tem alguma coisa errada. Isso é importante. O meu tempo de hoje, ele precisa ser melhor de quando eu comecei. Se hoje eu não sou mais feliz do que quando eu entrei, quando eu fiz o meu primeiro compromisso, eu preciso rever a minha história de vocação. Porque hoje eu preciso ser mais feliz. Porque já dizia o Padre Paulo, as motivações que me trazem não são as motivações que me fazem permanecer. Não é verdade? E a experiência de conhecer o carisma, fazer a experiência, nos faz amá-lo cada vez mais. Então isso é importante. Depois eu não posso cair no perigo de uma imitação redutiva do carisma. Ou seja, naquele afã de reforçar a instituição, eu trazer para dentro dela realidades que não dizem da instituição. Não é? Eu trazer para a Canção Nova aquilo que não é da inspiração do carisma. Não que eu vou desprezar a contribuição dos outros carismas, mas existe uma espiritualidade própria da Canção Nova. Não posso querer viver na Canção Nova a espiritualidade do Carmelo. Por mais que eu ame o Carmelo, por mais que eu ame Santa Teresinha, por mais que eu ame João da Cruz, por mais que eu ame Edith Stein. Teresa d'Ávila, então. A minha espiritualidade é a espiritualidade do carisma Canção Nova. É a espiritualidade da santificação de cada ação, de cada atitude, que nasce dessa experiência de, em cada situação que eu vivo, encontrar Jesus e deixar-me ser encontrada por Ele. O terceiro perigo é uma ampliação da visão do carisma, que nós também corremos o risco. A Canção Nova é uma resposta para o tempo de hoje? Mas ela não é a única resposta. A Canção Nova é instrumento de salvação que
um instrumento que faz a salvação de Jesus chegar até muitas pessoas? Um instrumento eficaz? Sim. Mas não é ela que vai salvar o mundo todo. E não é ela quem salva é Jesus. Ela é instrumento. Ela é pequena. Ela não é a única fonte carismática da igreja. A igreja é um grande jardim que possui os mais variados tipos de flores. Entre uma dessas flores está a Canção Nova. Mas eu não tenho direito de julgar, eu não tenho direito de desprezar as surpresas que o Espírito suscita dentro da própria igreja. Não é verdade? Senão estaria reduzindo a própria ação do Espírito Santo. Nós não somos possuidores do Espírito. É o Espírito que nos possui. Mas nós não o possuímos. Ele é que nos possui. E o quarto perigo é uma neutralização do carisma. Quando aquela instituição, ela quer se colocar à frente da própria instituição que nos dá origem, a igreja. Porque a igreja é lenta em algumas situações. Ela é lenta porque ela é de propósito? Não, o Espírito guia a igreja. A igreja é prudente. A igreja, ela é guiada pelo Espírito. E existe naqueles que foram eleitos por Deus uma graça de estado que a gente precisa respeitar. Assim como na Canção Nova existe uma graça de estado do fundador, do vice-presidente, do secretário-geral, do formador da minha casa, do administrador daquela missão, do responsável de missão. O princípio da autoridade e submissão, não é? Então, eu não posso diminuir a dimensão profética do carisma por uma visão errônea ou até contrária àquilo que é a realidade eclesial. Um carisma não existe fora da igreja. Ele existe e ele é fecundo dentro da realidade de igreja. Por isso que a gente volta naquela questão. Uma das características essenciais do carisma de fundação é a sua eclesialidade, ser igreja. Com isso, a gente foi verificando que é necessário, então, cada vez mais uma interpretação do próprio carisma de fundação. E hoje, a nossa reflexão vai justamente nesse ponto. Como fazer uma interpretação, não é? Autêntica o mais possível. Porque ainda que a gente queira fazer uma interpretação autêntica, nós somos limitados e o dom está oculto no coração do Pai. Então, como caminhar para fazer uma interpretação mais ajustada possível? Não é? E como fazer memória para interpretar o carisma de fundação? O Dicionário de Vida Consagrada vai apontar 5 caminhos que a gente não pode desprezar um nem outro. Todos eles são importantes. A primeira fonte de interpretação do carisma é o próprio fundador. Enquanto ele é o portador pessoal do dom. Por quê? Nós vimos lá, carisma de fundador. O que é mesmo? Nas nossas primeiras aulas. Isso. É o dom dado por Deus a uma pessoa de fundar uma nova forma de vida consagrada. Uma graça que é própria de todo fundador. O dom está nele, ele é portador pessoal do dom.
Como é que eu faço uma interpretação do carisma à luz do fundador? Refletindo sobre a maneira como o Espírito age na sua vida. E a maneira como o Espírito foi conduzindo o fundador na leitura do próprio dom recebido. Na Canção Nova, eu vou dar uma dica para vocês. Existe uma coletânea de documentos que está no nosso livro dos nossos documentos, que se chama Canção Nova, um Dom de Deus. Isso foi fruto de um retiro que o Padre Jonas fez de uma semana para fazer uma leitura sobre como ele percebia o próprio carisma Canção Nova na experiência dele. Esse documento ele é importantíssimo para nós. Um outro documento que nos ajuda muito é aquele documento Como se diz em mim hoje a intuição do dom Canção Nova. Porque nesses dois documentos, de maneira específica, o Monsenhor Jonas ele fala da experiência que ele fez, de como ele foi identificando nele o próprio carisma. E, ao mesmo tempo, nós podemos fazer nesses dois documentos a leitura da ação do Espírito na vida dele. Lembra que eu dizia? A gente não pode deixar morrer o Espírito do fundador. Eu não vou ser outro Padre Jonas na vida. Mas o que eu tenho que assimilar? A ação do Espírito que age nele. Isso é importante. Uma das características dessa experiência de leitura que eu faço é a docilidade do Monsenhor Jonas Abib. Docilidade a Deus. Se tem uma virtude do Monsenhor que eu gostaria de ter, é a docilidade que ele tem a Deus. Ele é um homem ousado. Ele reconhece as limitações dele. No início daquele documento dele, Canção Nova é uma fundação, ele começa dando testemunho. Muitas vezes eu me vejo como um menino que custa acompanhar os passos do pai, que não sabe para onde vai, mas vai. Vai porque confia. Muitas vezes eu caí, muitas vezes eu recuei, muitas vezes eu fui na frente, mas eu não posso negar. Havia sempre uma mão de pai que me sustentava. Então, há uma dinâmica aí. O Espírito que age no nosso fundador, age com liberdade, porque encontra espaço num coração que se faz dócil. Então, para interpretar o carisma Canção Nova, eu preciso fazer a experiência de docilidade a esta ação da divina providência que com sua sabedoria rege todas as coisas na Canção Nova. Isso implica um acolhimento daquilo que a própria divina providência vai propondo a cada novo dia. Eu dizia para vocês, Deus, ele é o Deus do absurdo. Não parece um absurdo eu sair da formação e ir lá para o prédio da DM? Parece um absurdo. Aos olhos de Deus, não. Existe um para quê. Então, essa docilidade do Monsenhor, a ação da divina providência, implica também uma experiência de não perguntar por quê. Para quê? Comporta uma experiência de deixar o Espírito realizar os desígnios que Deus tem para mim em cada fato. A Jaqueline vai ser remanejada. Já foi. Hoje já fiquei sabendo que a casa dela já está em andamento. Já tem o endereço da sua casa. Mas eu não sei o que eu vou fazer.
Ai, o novo, ai, a formação, eu sou pequena. Então, eu sou pequena, Senhor. Eu não sei se eu vou dar conta. Eu estou com medo, Jesus. Eu não nego que eu sou, mas existe uma docilidade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Jesus, eu não sei se eu vou dar conta de ser secretária-geral do conselho. Eu não sei se eu vou dar conta daquela visão administrativa que eu não entendo nada. Mas eis-me aqui, Senhor. Um dia de cada vez. Hoje, por hoje, eu vou me deixar conduzir por Deus. Eis-me aqui, Senhor. O nosso fundador vive essa experiência a cada novo dia. Eis-me aqui, Senhor. Onde está a tua vontade neste momento? Eu quero abraçá-la. Então, o primeiro critério de leitura e de interpretação é a vida do fundador. É a experiência que ele faz com Deus. É eu ter a coragem de me alimentar daquilo que ele já falou. Nós temos uma graça que poucas comunidades têm. O nosso fundador recebeu o carisma da pregação. E o nosso fundador já nos falou muito. Muito. Nós precisamos nos alimentar daquilo que ele falou, do celeiro que ele já nos deixou. O nosso fundador já escreveu muito. E para vocês eu vou dar notícia de primeira mão. Amanhã nós vamos receber o segundo livro dos nossos documentos. Ai, que lindo! O filho nasceu. Pense que graça! Parece coincidência, mas não é. Amanhã faz 1 ano da morte do seu Laquanete. No aniversário da morte do seu Laquanete vai acontecer a posse do novo conselho. No aniversário da morte do seu Laquanete, nós vamos receber os nossos documentos, segundo volume. É coincidência? Não, não existe coincidência na nossa vida. Ele se tornou de fato o nosso intercessor lá no céu. Nós temos uma canção nova que canta já um cântico novo no céu. Não é bonito? Então, se alimentar. Eu me lembro da minha experiência de Bahia. Eu fiquei 3 anos na Bahia. 3 anos, em São Gonçalo dos Campos. Todos os dias, durante os 3 anos que eu fiquei lá, eu ouvia uma fita cassete do Monsenhor Jonas Abib. Hoje eu não tenho mais tempo de ouvir como eu ouvia antes. Mas nós precisamos nos habituarmos a isso. Será que você tem ouvido o seu fundador? Existe um celeiro à disposição. Os livros do Monsenhor são frutos daquilo que ele já falou. Eu tenho lido. O que ele escreveu sobre a canção nova? Porque quando ele escreve, quando ele fala, ele deixa nas entrelinhas aquilo que ele não conseguiu dizer, mas que o Espírito me faz conhecer. Durante muito tempo eu me perguntava assim, Senhor, como eu posso ler melhor os escritos do Monsenhor? E Deus me deu uma pedagogia. Em cada escrito, em cada fala, há uma profecia. Qual é a profecia deste documento, desta fala do meu fundador? Qual é o contexto histórico que ele falou isso, que ele falou aquilo, que ele escreveu isso, que ele escreveu aquilo? Onde estão os sentimentos do fundador naquilo que ele falou, naquilo que ele escreveu? Porque isso me aproxima do coração dele. Quando eu sinto o coração dele, eu sinto melhor a vocação que ele recebeu. O que ele não falou, mas que eu preciso conhecer. Parece difícil. Mas hoje, por exemplo, isso se tornou um hábito. O Padre Jonas fala uma frase, aquilo dentro de mim fica ruminando. De todos os documentos que eu li, trabalhei na confecção desse segundo volume dos nossos documentos, existe uma frase que ela se tornou o lema da minha
função como secretária-geral da Canção Nova. Na Canção Nova ninguém é bom sozinho. Na Canção Nova eu preciso de todos. Faz toda uma diferença, não é? Desde aquele que só reza e intercede por mim, até aquele que vai lá na sala me levar uma xicrinha de café. Porque eu vi que eu fiquei sentada a tarde inteira em reunião e que eu não tive tempo de levantar nem para ir no banheiro. Mas chegou lá com a xicrinha de café, toma alguma coisa. É essa experiência. E aí a gente vai sendo visitado por Deus e sendo encontrado por Ele. E ao mesmo tempo encontrando nas mais diversas situações do nosso dia a dia. A segunda fonte de interpretação do carisma são os discípulos que começaram com o fundador. Aqueles que permaneceram ao lado do fundador desde o início. E aqui eu preciso dizer o respeito que nós temos que ter pelas pessoas que começaram. Ah, mas fulano é tão velho de comunidade e hoje não dá testemunho. Eu penso que antes de julgar, a gente precisa ir pelo positivo. Aquela pessoa tem perseverado tantos anos. Por quantos sofrimentos ela passou. Hoje nós temos uma estrutura de formação que no início eles não tinham. Hoje nós temos uma estrutura de providência mesmo, que no início eles não tiveram. Nós não sabemos por que caminhos Deus e por que experiências de dor, de sofrimento eles passaram para que nós chegássemos depois deles. Porque o meu sim, o seu sim, está alicerçado no sim daqueles que nos precederam. E as vocações que vão chegar, elas precisam do nosso sim de hoje. Nós estamos precedendo a vocação daqueles que haverão de chegar. E talvez lá na frente, alguém que chegue, me olhe e diz, tanto tempo de comunidade e não dá testemunho. Cuidado, porque eu posso julgar e cair 2 vezes pior. Então, se eu não posso falar o bem, então que eu assumo o compromisso de rezar. Se eu não posso falar o bem, vamos respeitar pelo menos a história. Porque dessa história, todos nós nos alimentamos dela. E mesmo que a pessoa hoje seja infiel, quando ela veio, ela teve a coragem de dizer o sim. Só por isso, ela já merece o respeito. E por ter permanecido, ela merece o respeito. Lembrando que amanhã eu vou estar naquela posição. Então, quando a gente se põe no lugar, a gente aprende a ver muita coisa diferente. Como eu dizia quando eu comecei a falar de carisma de instituição. É fácil a gente julgar as estruturas, mas qual é a contribuição que eu tenho dado para que a estrutura se torne verdadeiramente uma estrutura carismática? Não é verdade? Se coloque no lugar, isso ajuda muito a gente a fazer cair muitos julgamentos. Então, os discípulos, as primeiras pessoas, nesse levantamento e mapeamento dos membros que elegeram um novo conselho, nós detectamos, existem 16 anciãos nessa comunidade. Só 16. Só 16. Daqueles que têm 20 anos de comunidade, até os 31, os 30, né? 31, nós já temos 31 anos de vida? Sei lá. 16. Opa, não vamos perder mais ninguém? Senão a gente pode perder a memória da nossa história. Vamos cuidar desses irmãos? Um dia também eu vou envelhecer. Quem vai cuidar de mim? Fabrício é tão novo.
Quem vai cuidar de você amanhã, será, hein? Se hoje você não cuidar daqueles que Deus está lhe dando, talvez amanhã você também acabe sozinho. Então isso é importante. A comunidade, ela é fonte de interpretação do carisma. A comunidade que é constituída do seu fundador e dos discípulos, daqueles que vão dando o seu sim a cada dia. Ela também é fonte de interpretação do carisma. É claro que o discernimento do que é o carisma está nas mãos do fundador. É ele que tem o dom na sua globalidade, na sua totalidade, foi dado a ele. Mas a comunidade faz vibrar nele o que é o dom. Eu me lembro uma experiência para a gente trazer e que é importante para nós. Quem introduziu o terço da misericórdia às 3 horas da tarde se chama Graça Melro. Não é Graça? Está na memória. Ela fez história. Hoje todo mundo reza o terço da misericórdia, às 3 horas. Mas quem trouxe o terço e começou a rezar na rádio Canção Nova ainda foi a Graça Melro. E a comunidade foi rezando. Depois, houve uma Eliana Sá que fez uma experiência com a Divina Misericórdia. E foi semeando essa experiência da Divina Misericórdia nas pessoas. Outras pessoas em lugares diferentes, como a Eliana Sá, foi vivendo a experiência com a Divina Misericórdia. Era de Deus? É. O fundador pôde reconhecer e proclamar. A Canção Nova é casa da Divina Misericórdia. Entramos no novo tempo. Entramos no tempo da Divina Misericórdia. A Canção Nova é casa da misericórdia. A Canção Nova é casa do sacrifício. Porque misericórdia, na etimologia da palavra no hebraico, significa entranhas. Entranhas. Deus que nos quer entranhados nele. Deus que quer manifestar a sua glória por esse amor de compaixão de um povo que não tem quem seja por ele. E aí ele oficializa. A Canção Nova é o santuário da Divina Misericórdia. Canção Nova no seu espaço físico? Sim, mas antes de ser espaço físico, a Canção Nova sou eu e você. Então eu sou o santuário da Divina Misericórdia. E nós não teríamos chegado a essa leitura se a Graça Melro não tivesse introduzido o terço da misericórdia. Se não tivesse a abertura de um coração que fez a experiência de se deixar ser atingido pelos raios da Divina Misericórdia. Então a comunidade que é composta pelo fundador e pelos discípulos, na sua vivência, ela pode contribuir ao fundador de fazer o discernimento. Isso é o carisma. Nós vamos viver como Santa Faustina? Não. Mas a experiência de misericórdia que o nosso carisma é chamado a fazer vai nessa linha. Eu preciso ser expressão dessa misericórdia para aqueles que não têm quem seja por eles, para aqueles que estão perdidos. E assim, Deus vai manifestar no nosso meio a sua glória. Então, a comunidade composta do seu fundador e dos seus discípulos, naquilo que ela vive, ela também é instrumento de interpretação do carisma. O quarto ponto é a hierarquia. A hierarquia que, exercendo esse serviço, autentica, acolhe, defende e zela por esse dom precioso do Espírito.
Um carisma de fundação, ele passa pelos mesmos caminhos da Igreja de Jesus Cristo. Eu vou dizer, já disse uma vez aqui, e volto a repetir hoje, porque isso para nós é importante. O que divide é diabólico. Que todos sejam um, para que o mundo creia. Que todos sejam um, para que o mundo creia. Isso é para nós, Canção Nova, para que o mundo creia. Mas para o mundo crer, os que estão conosco precisam crer primeiro. Porque da qualidade da nossa vida fraterna, a qualidade e a eficácia da missão. Não é? Então, para que o Gilson creia mais, apesar do cansaço dele. Que eu estou tão cansada quanto você, meu irmão. Mas para que o mundo creia, é possível. É possível. Se você me perguntar assim, Verinha, você preparou essa aula de hoje? Não. Eu estou contando com a graça porque eu não tive tempo de ler nada. Para que o mundo creia. Eu já li sobre isso? Já preguei sobre isso? Já. O que o Espírito está fazendo comigo? Ele viu a minha entrega. Ele viu a minha labuta. Ele viu a minha doação de hoje. Então agora ele vem em meu auxílio, fazendo com que eu me recorde daquilo que um dia eu já estudei. Não cai do céu. Não é mágica. Existe a ação de Deus, mas existe também a minha parte. Não é assim? Depois, o próprio povo a quem nós somos destinados. O povo que nós somos destinados também participa como seio da igreja dos frutos espirituais que derivam do nosso caminho. E aí a gente vai vendo o fruto da nossa evangelização, os testemunhos que a gente precisa dar atenção, as queixas que a gente recebe que a gente precisa dar atenção, porque o povo também vai sinalizando. Isso é canção nova, isso não é canção nova. Isso produz frutos de conversão, isso gera encontro pessoal com Cristo. Isso não gera encontro. Então, da mesma forma que a gente precisa estar atento aos frutos do trabalho evangelizador e da missão que nós realizamos no povo a quem nós somos destinados, nós precisamos dar atenção para as queixas desse mesmo povo, porque esse povo cristão também é fator de interpretação da experiência do carisma que nós recebemos. E às vezes o povo vive com muito mais radicalidade aquilo que a gente diz, anuncia, comunica pela TV, pelo rádio. Não é assim? Então, como pode um povo de fora ser atingido e a gente não? Então, cuidado, porque eu posso estar me acostumando com os favores que eu recebi, que eu tenho recebido. E eu não tenho o direito de frustrar os desígnios de Deus a respeito da canção nova. Aí, o cuidado com a questão da gripe, não é isso? Agora as grávidas são retiradas. Vamos ter zelo, vamos ter cuidado. Por quê? Porque o mal se alastra. Mas maior do que a força do mal é a força do bem. E o nosso Pai Fundador, ele já nos diz, não é pelo negativo, é pelo positivo. É sempre pelo positivo. Sempre pelo positivo. Então essas são as vias pela qual nós podemos interpretar o carisma, que é condição importante para que a gente não caia naqueles perigos da institucionalização. Carisma e instituição têm origem divina. Carisma e instituição têm origem divina. Sem a instituição, o carisma não se perpetua. Sem o carisma, a instituição se perde.
Acho que por hoje chega, né? Já dá para a gente pensar bastante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.